Vamos lá então, gente. Seguinte. Como que eu vou adaptar a minha mesa aqui para conseguir desenhar a isométrica? Gente, assim, é de um jeito bem simples. Todo mundo aí vai conseguir fazer. Eu vou pegar o meu esquadro de 45. Primeiro que eu já grudei a folha bem rente aqui à mesa. A folha tá grudadinha bem rente à mesa. Eu vou pegar o esquadro de 45, vou encostar aqui no canto da folha e vou colocar uma fita. Essa fita ela não precisa ficar tão presa, assim, porque pode ter momentos que eu preciso tirar o esquadro para conseguir movimentar o outro esquadro, tá? Então ele vai ficar aqui rente do lado no canto esquerdo. E aí, nesse canto aqui direito, eu vou colocar essa régua. Não precisa necessariamente ser essa régua, pode ser qualquer outro tipo de régua, pode ser uma régua menor. É que eu só tenho essa daqui aqui em casa, então eu vou colocar essa daqui, tá? Pode ser um outro esquadro, mas tem que ser alguma coisa que a gente consiga apoiar depois o esquadro de 30 para conseguir movimentar ele aqui. Então, ele tá bem rente a folha. Eu vou prender aqui na parte de cima. Prender aqui não. Essa parte aqui é bom vocês prenderem bem, porque o esquadro vai ficar escorregando e aí se a fita ficar soltando, fica ruim. Ó. Prende bem. Tá? E aí, conforme eu for movimentando o meu esquadro, eu vou levando ele pra cima e pra baixo e fazendo esse movimento, ó. Eu vou fazendo esse movimento com o meu esquadro, tá bom? Então, vamos lá dar início ao desenho. Eu mandei pra vocês essa folha aqui, da plantinha baixa, que tem as formas geométricas pra gente subir na perspectiva. Essa parede, ela tem 3,30 e essa parede, ela tem 4 metros, certo? Quando a gente for subir a perspectiva, a gente precisa pensar, primeiramente, que nós estamos olhando nesse sentido, nós estamos aqui, olhando para essa quina dessa parede, tá bom? Eu vou começar aqui com o princípio básico da isométrica e depois a gente pensa nessa questão da parede. Princípios básicos da isométrica eu subo primeiro uma linha aqui na vertical, aleatória, além do horizonte. Esse é o meu eixo isométrico. Eu vou deitar o esquadro, encostar ele nesse esquadro que está preso na minha mesa. Vou subir uma outra linha, vou levar uma outra linha além do horizonte, sem medidas por enquanto. Espelho o meu esquadro, encosto aqui nesse eixo central e na régua que está presa na lateral. Subo uma outra linha além do horizonte, sem medidas por enquanto, tá? E aí, voltando aqui para a plantinha baixa, lembrando que eu tô aqui, eu tô olhando para essa quina, e a gente tem que pensar aqui, eu vou desenhar aqui rapidinho. Aqui eu tenho o eixo isométrico, eu vou desenhar a linha do chão. Essa linha, deixa eu desenhar maior, para vocês conseguirem visualizar melhor aí. Então, eu tenho o eixo isométrico, eu tenho duas linhas no ângulo de 30, que vai ser o meu chão. Essa linha vai ser paralela a essa, então eu vou levar essa linha pra cá. Essa linha vai ser paralela a essa, eu vou levá-la pra cá. Aqui eu vou subir as minhas paredes e vou apagar essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu chão e aqui eu tenho as duas paredes, consequentemente, essa daqui é a quina da minha parede. Se eu tô aqui, essa é a minha quina e aqui essa vai ser a minha quina, nessa parede eu tenho uma metragem de 3,30 e nessa parede eu tenho uma metragem de 4 metros. Então, se eu tô olhando daqui pra cá, essa 3,30, essa 4 metros, automaticamente essa vai ser 3,30 e essa 4 metros. Para que eu consiga ter essas medidas certinhas aqui, quando eu for dar início ao meu desenho, essa primeira linha aqui,
ela vai ter que ter 4 metros. Essa segunda linha aqui, ela vai ter que ter 3,30, porque quando eu faço a paralela, essa parede fica com 3,30 e quando eu levo a paralela, essa parede fica com 4 metros, que é exatamente o que eu tenho aqui, 3,30 e 4, tá? Essa eu acho que é a parte um pouquinho mais complexa para entender, porque de resto essa perspectiva ela é bem fácil. Então vamos lá, então eu vou pegar o esquadro, a gente vai fazer na escala 1/25, eu vou marcar aqui 4 metros, faço uma marcação, do outro lado eu vou marcar 3,30, faço uma marcação, apago o excesso, é importante a gente sempre seguir esse caminho de qualquer linha a mais que a gente tiver, a gente vai apagando o excesso para não ficar uma muvuca de linhas aqui e a gente se perder no meio delas. Deixa eu reforçar essas duas para vocês conseguirem visualizar melhor aí na câmera. Então, aqui eu tenho uma linha com 4 metros. 4. E aqui eu tenho uma outra linha com 3 metros. Com 3,30, perdão. O que eu vou fazer agora? Esquece esse eixo central porque a gente está trabalhando com medidas diferentes. Se fossem medidas iguais, a gente conseguia encontrar nesse eixo. Mas como a gente está trabalhando com medidas diferentes, distintas, então a gente esquece essa linha aqui central que a gente fez aqui. A gente vai pegar esse pontinho aqui dos 4 metros e vai levar o esquadro até esse pontinho da marcação dos 3,30, tá? Deixa eu limpar aqui a minha mesa. É importante escorregar o esquadro até ele chegar a essa marcação. O ideal é que a gente consiga fazer isso com o esquadro encostado aqui nesse outro que eu fiz. Só que não vai dar muito certo, então o que eu posso fazer? Eu trago o esquadro um pouco mais pra cá, encosto ele aqui pra ele ficar reto. Ó, sempre se baseando na linha que a gente já desenhou. Então, vamos ver se agora vai dar certo. Consegui chegar na bolinha, cheguei, ok, deu certo. Eu vou levar uma linha além do horizonte, sem medida. Vou espelhar o meu esquadro, encostar ele aqui na marcação de 3,30, subo com ele até bater ali na bolinha dos 4. Não vai dar também, então eu vou trazendo o esquadro mais pra cá. E aí a gente vai ter que ir usando essas artimanhas, trazendo mais encosto aqui pra gente conseguir escorregar o esquadro. Deixa eu ver se tá ok aqui. Consegui chegar na bolinha, aqui tá ok aqui do lado. Vou levar essa marcação até bater naquela linha que eu fiz além do horizonte. Bateu aqui, parou. Apago o excesso. Apago esse excesso vertical também. Vou reforçar para dar para visualizar melhor. Então, eu já tenho desenhado o chão da minha perspectiva, tá? Agora, eu vou subir a parede. Eu encosto o esquadro em pé, bem rente à minha folha. Subo a quina da minha parede, aleatório. Sem medida, depois eu vou medir. Venho aqui nesse cantinho também, subo uma outra reta aleatória. Nesse momento é bom fazer com um lápis clarinho, porque a gente vai apagar o excesso. Depois a gente reforça quando tiver a medida precisa. Aleatório. Venho aqui na linha do meio e vou medir 2,70. A gente vai subir 2,70. 2,50, 60, 70. E aí, nesse caso, gente, não precisa desenhar a legenda, tá? Porque se a gente faz a legenda, a gente não consegue ter essa altura. Marco 2,70. Venho aqui com o esquadro. É sempre importante a gente partir de uma... Vou ter que usar esse daqui como base. Tá certinho. Eu seguro ele aqui, subo o esquadro
até a marcação de 2,70 e desço para fechar a parede. Já apago esse excesso. Inverto o esquadro, acho que eu vou precisar fazer o uso do escalímetro para me guiar. Ó, deixo ele bem paradinho aqui, subo até bater na marcação de 2,70, desço a outra parede. Apago o excesso. Deixa eu reforçar para vocês conseguirem visualizar. Certo? Então, aqui eu tenho o meu chão e eu tenho as duas paredes, tá? E a quina da parede, que é aquela que a gente estava visualizando na planta baixa. Eu vou fazer agora a espessura dessa parede, que ela vai ter 15, ela tem 15 centímetros. Então, eu venho aqui com o esquadro, puxo aleatório, uma linhazinha pra fora, puxo uma outra linhazinha aqui pra fora, marco 15, escalão pra 25, apago o excesso, com o esquadro em pé, eu subo essa linha. Agora aqui, ó, na mesma direção da isométrica, eu fecho essa lateral, fecho essa outra e fecho a parte de cima. Certo? Tranquilinho? Ó, a gente já tá vendo o formato aí do ambiente. Então, vamos lá. Nessa folha que vocês têm aí, que eu vou encaminhar pra vocês, a gente tem uma malha, tá? Isso não é um piso, é uma malha, é uma linha de construção pra gente conseguir localizar os objetos e desenhar os objetos. E aí, como esse é só um exercício, a gente vai permanecer com essa malha na elevação. Quando a gente for partir para uma perspectiva de um projeto, a gente começa desenhando essa malha, mas depois a gente elimina ela para colocar o piso real, tá? Mas como esse é só um exercício, a gente vai permanecer com ela. Mas não esqueçam, tá? Não é piso, é uma malha. E essa malha, ela tem 50 por 50. Só que como eu tenho um espaço aqui de 3,30, então eu tenho uma sobra de 30 que vai ficar aqui embaixo. Então, para a gente transferir essa malha para a perspectiva, é importante sempre a gente começar por essa quina, tá? Então, essa quina é referente a essa quina, então eu começo marcando daqui para baixo e daqui do meio para baixo. Então, vamos lá, escalão para 25. Eu vou começar por aqui e aí eu vou marcando 50, 50, 50, 50, 50 e 50. Do outro lado a mesma coisa. E 50, tá? E aí eu venho com o esquadro, encosto o esquadro aqui nessa marcação que eu já tenho do piso. Ele não tá batendo em nenhum canto ali, então eu vou fixar aqui, segurar firme o escalímetro para conseguir descer o esquadro, escorregar com ele, apesar que eu posso encostar aqui também. Então eu tenho dois pontos aqui fixos. Eu desço o esquadro até a marcação que eu fiz do 50, puxo uma linha e assim consecutivamente. Certo? Eu vou só reforçar essa linha da malha pra gente não confundir quando a gente for subir os objetos. Passar uma outra cor aqui de grafite.
aqui tá a parede, então as paredes, a malha. E aí agora eu vou transferir esses elementos geométricos para perspectiva. O primeiro passo é transferir em formato de plantinha baixa mesmo. Então a gente vai desenhar igual tá aqui, a gente vai transferir para cá. A gente desenha no chão primeiro para depois subi-los. E aí a malha ela funciona da seguinte forma. Na perspectiva isométrica a gente pode medir, mas quando a gente passar para um ponto de fuga, vocês vão perceber que tem momentos que a gente não consegue medir. E aí obrigatoriamente a gente precisa usar malha. Então já vamos treinando o esquema da malha. Então, se eu for contar, ó, reparem que esse quadrado, ele tá no primeiro, segundo, terceiro bloquinho, tá? Então, eu vou vir aqui na minha elevação, contar 1, 2, 3, ele tá aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui. Ele pega exatamente esse quadrado, porque ele é 50 por 50. Eu faço uma marcação mais forte. Aí eu vou desenhar esse outro que tá aqui embaixo. Então eu conto 1, 2, 3, 4. Ele começa no 5 e ele pega 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Ele vai começar aqui. Certo? E assim consecutivamente eu vou fazendo todos. Contando os quadradinhos e contando a quantidade de quadrados que tem na geometria. Então, o primeiro processo é transferir o que está em plantinha baixa para cá, como se a gente estivesse desenhando em plantinha baixa. Então, a gente desenha no chão primeiro para depois a gente elevar, para depois a gente subir. Reparem que esse quadradinho aqui, ele é um cilindro, tá? Então, a gente vai fazer um esquema, aquele esqueminha de encontrar os cantos. A gente vai fazer o formato à mão mesmo, tá? Não no compasso. Então, a gente encontra os cantos, encontra o meio do quadrado e vai dando o formato arredondado à mão mesmo, ó, pelo cantinho. Então, a gente vem arredondando os cantinhos para dar o formato circular. E depois a gente vai subir essa parte aqui, eu vou explicar para vocês como que sobe. Tá? Vamos lá, então a gente vai subir. Esses números que tem no meio de cada bloquinho geométrico é a altura deles, suas alturas respectivas. Então, eu venho aqui fazer primeiro esse quadrado que tá ali atrás. É sempre bom a gente começar de trás pra frente, então vou começar por esse quadrado. Eu vou subir aqui no cantinho, vou colocar o esquadro em pé. Vou subir uma linha aleatória, fraquinho, depois eu reforço, que eu vou apagar. Subo uma linha aleatória sem medida, venho com o escalímetro e meço 1 metro. Esse daqui vai ter 1 metro. Marco aqui 1 metro, já apago o excesso, puxo uma outra linha aqui nesse cantinho, que ele vai ficar bem rente à quina da parede. Puxo uma linha aleatória. E aí venho com o esquadro, com aquela marcação, ó. Importante a gente sempre se basear em alguma linha para conseguir deixar ele certinho. Então, ó, me baseei nessa linha aqui da parede, encostei o escalímetro para ficar mais firme e desço com a linha. A partir do momento que eu tenho a primeira medida, eu já consigo levar essa medida para todos os lados do cubo. Então, aqui eu subo aleatório, fecho esse lado, apago o excesso, subo a parte de trás, que vai ficar bem rente à quina, encosto o esquadro, ó, encosto o esquadro aqui, tá reto essa parede. Ok, encosta aqui o escalímetro só para me dar firmeza.
levo essa marcação. Do outro lado a mesma coisa, eu encosto o esquadro aqui. E aí eu fecho o sólido, tá? Deixa eu reforçar. E aí eu já vou apagar aqui, ó. Não vou conseguir apagar muito porque eu fiz com a cor vermelha, mas só pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Agora eu vou fazer esse outro aqui. Quando a gente tá em um objeto encostado na parede, o ideal é a gente começar pela linha que tá próxima à parede, tá? Então eu vou subir aqui duas linhas aleatórias. A medida dele é 65, então eu venho aqui com o escalímetro, marco 65. Apago o excesso. Ó, pego como base essa linha de baixo, se eu não conseguir encostar, eu vou ter que usar o escalímetro. Subo até a marcação de 65, levo pra cá, apago o excesso. Aqui eu faço duas linhas também aleatórias, sem medida. E aí eu fecho o cubo. Daqui, gente, a gente vai subir normal, um quadrado, um cubo normal, e depois a gente vai lapidando para formar o cilindro, tá? Então eu venho aqui com a medida dele 50, vou marcar aqui 50. Que eu fiz aqui na parte de baixo da base, de encontrar o canto do cubo, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Então eu vou encontrar eles, primeiro eu encontro o cantinho, depois eu encontro o centro, os dois lados, e aí eu vou lapidando. Aí eu vou arredondando aos poucos, bem no cantinho. No cantinho aqui desse arredondado, eu desço a lateral, desço a outra lateral. Aqui eu arredondo mais a parte da frente, e aí eu vou apagar esse monte de excesso que eu tenho aqui de linha. Apago o cubo.
E aí é um processo que vai ser um pouco mais à mão livre, tá? Deixa eu passar a caneta nanquim pra dar pra visualizar melhor aí pra vocês. Bom, é isso, gente. É basicamente isso, esse primeiro exercício. Quem não fez, façam. E encaminha pra mim. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição no horário da aula pra gente tirar. Eu acho que o mais complexo é o triângulo e o cilindro, tá? Mas aí, conforme vocês forem desenhando durante a aula, vocês vão questionando aí as dúvidas.